Você já falou isso aqui, ó. Eu só trabalho e não vejo o saldo aumentando. Isso acontece na sua rotina, né? A gente para e analisa muitas vezes, até clientes que já têm a consultoria ativa, né, há um tempo que a gente está junto, muitas vezes a gente vê essa dificuldade de aumentar o saldo, fazer esse saldo progredir, que é o que a gente quer no nosso negócio, né? Por mais que a gente tenha uma vocação ali de ajudar os animais, sai com aquela lavagem cerebral lá da faculdade que não pode cobrar pelas coisas direito, pelo serviço direito, mas precisamos ter retorno financeiro para continuar crescendo e para valer a pena tudo que a gente faz, tá? Então, isso precisa ser uma meta sua, buscar esse lucro. Ontem à noite eu estava, nesse mesmo horário, conversando com um veterinário que me relatava que tem 25 anos de profissão, 25 anos de clínica, que sempre se virou bem, sempre teve um bom assim nível financeiro, uma tranquilidade para trabalhar, mas ele tem notado que nos últimos anos as coisas estão mais apertadas, que ele tem ficado ali mais endividado, com mais dificuldade de pagar as contas. E aí eu falei para ele, né, tem coisa que é multifatorial. A gente tem que resolver um problema bem complexo, que envolve gestão de pessoas, administração ali financeira, marketing, né? E a gente precisa profissionalizar essa gestão, que é o que eu sempre falo para vocês, né? O Michael tá aí, daqui a pouco ele vai fazer a participação dele. E ele sempre diz, né, que hoje é muito mais difícil ter um negócio veterinário do que alguns anos atrás, quando ele montou o hospital veterinário dele. Hoje é mais difícil, de fato, porque a concorrência é maior. Esse colega me relatava, ele falava, quando eu abri tinha 3, 4 aqui na minha cidade. Hoje tem 50, 60, eu nem sei quantos tem. E para melhorar, ele foi premiado com um hospital veterinário público sendo montado a 1 quilômetro da clínica dele, né? E ele está super receoso com isso e hoje a gente fechou um plano de trabalho de consultoria para resolver esse problemão, né? Aí as bombas vêm para a gente resolver e a gente gosta de desafio e vamos encarar esse desafio junto, porque ele tem o que é mais importante, tem nome, tem reputação, tem carteira de clientes e aí a gestão a gente arruma, né? Para quem não tem reputação, quem não tem carteira de clientes, esse é mais difícil de resolver, né? Isso dá mais trabalho, porque são anos para você construir a sua reputação, para você fazer um nome no mercado, que daí, né, vai gerar aquele marketing boca a boca e as pessoas virão até você. Como que está a evolução das suas finanças? Como que está a evolução do seu saldo? Seu saldo é aqui, é isso aqui, igual tá nesse gráfico, né? É uma coisa que tá caindo e você é essa pessoa aqui que está segurando para sustentar esse saldo, ou o saldo está crescente? Conta simples, porque a gente não sabe fazer conta de lucro e daqui a pouco eu já vou explicar isso para você. Conta simples. Você começou 2022, hoje a gente está no final de março de 2022 gravando essa aula, com quanto de saldo lá no banco? E quanto você tem hoje, tá? Não é o melhor jeito de fazer a análise de lucro, né? Mas é um jeito bem simplificado. Se seu saldo está ali, naquela mesma faixa, né? Sei lá quanto, 20 mil, 30 mil, não sai disso, né? Ou tá ali apertado, chega o final do mês, dá uma sufocada ali para pagar as contas, ou começo de mês, que vem aquele monte de coisa ali de funcionário, no dia 20 vem o Simples, vem um monte de coisa para pagar. Eu quero te falar um negócio. Isso está errado, não é para ser assim, tá? Você tem um negócio para trazer resultado financeiro, senão você trabalharia para outro. Vamos olhar o seguinte aqui, ó. Você sabe analisar o lucro
da sua clínica, quando você pega aí o seu faturamento, tudo que você vende, né? Como que você olha o que sobra para ver se vale a pena? Vamos fazer uma conta aqui rapidinha. Tem mais aulas falando sobre isso, tá? Depois vocês vão olhar isso com mais detalhe. Quem é cliente de consultoria, tem vídeos gravados meus explicando cada categoria aqui, tá? Mas eu quero trazer a visão simples na visão do veterinário. Se eu entendi, você entende, tá? Então, se você nunca entendeu o tal do DRE, lá, o demonstrativo de resultado de exercício, vamos olhar aqui de uma forma simples, tá? Então, primeira linha aqui, tudo que você produz, o faturamento, alguns sistemas chamam lá de vendas, né? Eu considero já a venda líquida, né? Que é a venda bruta, já sem os descontos concedidos ao cliente. Então, a gente chama aqui de faturamento, essa primeira linha, tá? Tudo que gera receita ali dentro do seu negócio. Disso, a gente vai subtrair, tá? Aqui é um sinal de menos, tá? Não é um hífen aqui de um tópico, tá? Um travessão. É um sinal de menos. A gente vai subtrair os impostos sobre o faturamento. Então, os impostos que a gente pagou sobre as notas emitidas aqui desse faturamento e as taxas de cartão, né? Para faturar esse tanto aí. E disso a gente vai ter a receita líquida, tá? Aqui também a gente tiraria devoluções feitas para clientes antes de chegar aqui na receita líquida. Depois disso, a gente vai subtrair o que é gasto com fornecedores. Na minha classificação, podem existir outras e existem, tá? Essa é a classificação que a gente chegou, não porque é melhor, mas porque a gente uniformizou essa classificação. O Carlos nos ajudou nisso. E a gente está usando a mesma para todo mundo, até para conseguir comparar os negócios de vocês, tá? Então, fornecedores, tudo que a gente compra para revender, né? De loja ali, pet shop, farmácia, né? Tudo para revenda. Insumos usados nos serviços, né? Então, toda a parte de insumos aqui também entraria laboratórios, terceiros, né? Insumos de laboratório interno, tudo aqui. Mão de obra direta seriam a parte fixa ali dos veterinários, ou até mesmo de funcionário de banho e tosa. Então, de pessoas que estão diretamente envolvidas ali na venda. E comissões. Então, comissões geradas ali por vendas, tá? Não seria plano ali plano de carreira, recompensa por meta, mas seria diretamente a comissão ali de venda, tá? Então, a gente subtraindo isso, a gente vai chegar na margem bruta, tá? Isso é muito importante. Vão falando aí no chat, vocês estão aqui comigo, vocês estão entendendo, tá? Porque eu não quero que isso fique chato, quarta-noite, quase 9 horas da noite. Eu quero que vocês estejam entendendo, porque essa é a explicação por que não sobra lucro aí na sua clínica, tá? Então, aqui a gente chegou na margem bruta. A margem bruta é o quê? É o resultado do nosso processo de vendas menos as coisas que a gente usa ali para fazer essas vendas, tá? É o que sobra para pagar a nossa estrutura. Então, isso é o que a gente chama aí de margem bruta ou margem de contribuição, tá? Disso a gente vai deduzir aqui os gastos gerais operacionais, que é o que o pessoal chama aí de custo fixo, e a parte de pessoal geral, né, que é o pessoal de suporte ali, limpeza, a recepção, administração, auxiliares. Hoje apareceu uma que eu não falava, né, mas auxiliares veterinários, pessoal ali de suporte, estagiários, né, a gente colocaria ali tudo no pessoal. Então, quando a gente faz essa conta, o resultado dela é o que a gente quer aqui, que é o lucro operacional, tá? Então, guardem muito bem esse conceito aqui. Lucro operacional já é o que sobrou, então, de tudo que você vendeu, menos o que você comprou para vender, e pagou a sua estrutura para fazer essa venda, o aluguel, a sua recepcionista, a água e a manutenção dos seus equipamentos e etc.
tá? Aí a gente tem o lucro operacional. Depois disso, a gente vai descontar as coisas que estão fora da operação. Então, por exemplo, se a gente está pagando um equipamento que a gente comprou e não está dando lucro por isso, né? Que daí já seria, adiantar aqui, o lucro líquido, menos problemático do que se a gente já não tem lucro operacional. Porque se a gente não tem lucro operacional, a nossa operação não comporta, né, o que a gente tem. E eu vou falar mais nessa apresentação focada em lucro operacional, tá? E aqui, para chegar no lucro líquido, a gente descontaria ainda reformas e retiradas dos sócios, seriam os dividendos, a distribuição de lucros, tá? E aí, para a gente mudar a nossa cabeça, né, mudar o tal do mindset, a gente tem que pensar de uma forma totalmente diferente que a gente sempre pensou. E existe esse conceito do Profit First, que traduziram o livro aqui como lucro primeiro. O autor aqui, que eu não vou me arriscar a falar o nome, aqui, bota na tela grande aí para a gente ver o nome do autor aqui, ó, o Mike Michalowicz. Esse autor americano, ele tem uma história de ser empreendedor de várias empresas aí, startups que ele fundou, e quebrou todas. Ele quebrou todas as empresas, nunca dava lucro, aí fechava. Aí ele viu assim, esse negócio está errado, preciso mudar a forma de abordar os negócios. E ele mudou a forma, né? E ele trouxe o seguinte conceito, que a gente não pensa quando abre um negócio, tá? Porque os negócios muitas vezes recebem investimentos, né? Por exemplo, esse negócio de startup, né? Recebe investimento, vai lá, capta com um fundo e consegue uma grana boa para montar o negócio, tá? Então, tudo na promessa. Ah, mas isso não serve para nós. Serve, muitas vezes serve. Porque, às vezes, a gente teve uma ajuda ali familiar, né? Um patrocínio. E eu e o Michael já conversamos muito disso. Tem muita gente que é amador no mercado porque não precisa do lucro. Esse que é o ponto, sabe? O pai montou a clínica lá e a pessoa nunca se sacrificou, então tá ali de boa. Então não tem aquela pressão por resultado, né? Igual eu tenho uma pressão porque eu quero, assim, tirar um dinheiro dali, né? Porque eu quero construir a minha casa, porque eu quero reformar minha clínica, porque eu quero, sei lá, pagar a faculdade do meu filho, porque o que for, quero viajar para fora do país, seja qual for o seu plano, tá? Então, a gente tem que ter essa meta de lucro. E vamos olhar aqui, ó, a fórmula clássica para calcular lucro. Receitas menos despesa igual lucro. É o que eu expliquei lá, né, de uma forma bem resumida aqui. E o autor vem para propor uma forma diferente da gente olhar esse lucro. E essa forma diferente vai ser a seguinte: a gente pegar as receitas menos o lucro e aí a gente vai chegar nas despesas. Mas peraí, que fórmula louca que é essa, né? Meu contador não vai entender, não vai concordar. Então a gente vai colocar o lucro como uma meta, né? E de tudo que a gente ganha, tá? Ele até detalha mais lá no livro, isso, tem vídeos no YouTube também do autor explicando um pouco mais sobre isso. De tudo que a gente ganha, a gente já separa a parte do nosso lucro. E aí a gente vai ver o que sobra. Bota lá na tela de novo para mim. O que sobra vão ser as despesas, tá? Essa a conta talvez que a gente deveria fazer e a gente vai balizar aí o quanto que dá para gastar através de um objetivo de lucro que a gente tem. Então, eu te pergunto aí, a sua empresa tem um objetivo de lucro?
muitas vezes eu vejo que não, né? É só um dia depois do outro, a gente olha lá e vê, ah, esse mês, ó, nossa, acho que deu um respiro. Ah, esse mês empatou. Ah, mas tá bom, mas é porque teve muita conta, teve não sei o quê, teve 13º, teve CRMV, sabe? Ah, foram contas ativas. Ah, não, esse mês, fevereiro é um mês curto, é um baixo faturamento. Ah, é normal, é normal, é normal. E nesse normal passa o ano inteiro. Aí você chega lá no final do ano, você olha o saldo que você começou o ano, não está muito diferente. Isso está errado, tá? Tá errado porque tem que trazer resultado o seu negócio. E, o negócio, a gente não pode... O Carlos sempre fala isso, né? O Carlos, nosso amigo aí, consultor financeiro, tem aula dele que eu vou indicar daqui a pouco. Mas ele fala isso pra gente, né? Que você não pode esperar do negócio mais do que ele dá normalmente, né? Então, eu não posso esperar que uma clínica veterinária vai ter a mesma lucratividade do que um serviço volante. São serviços diferentes, né? A estrutura de custos de uma clínica é muito mais inchada ali do que um volante, que basicamente é só ele, tá?